Olá, amigos. Eu sou Silvana Frota e está começando o programa Boas Práticas de Gestão. Nosso programa de hoje vai falar sobre o Rotary Club, que conta com 33 mil clubes de serviços, mais de 1 milhão de associados espalhados em 211 países e regiões. Vamos saber quantos clubes existem em Fortaleza e no Ceará especificamente. Para falar sobre o Rotary Club, como ele atua e quais os clubes no nosso estado, nós convidamos o presidente do Rotary Clube Planalto, Francisco Eulálio Santiago Costa. Eulálio, obrigada pela sua presença aqui conosco. Você também é um empresário bem-sucedido lá na Gráfica Expressão e deixou seus afazeres para conversar com a gente, fazer mais um trabalho, mais uma ação em favor do Rotary Club, né? É sempre um prazer. Que é sempre um prazer. A gente sente que você, como presidente, se realizou também e fez uma boa gestão, nós que acompanhamos. Eulálio, o lema do Rotary Club é dar de si antes de pensar em si. Qual é o perfil do rotariano cearense? É esse? Não tem dúvida, não só do rotariano cearense, mas do rotariano de uma forma geral. A gente pode dizer que o Rotary começou com um sentido e depois, ao longo do tempo, ele foi se aperfeiçoando e chegou a esse ponto de virar um clube de serviço. Eu acho que o Rotary hoje se notabiliza por conta da história da prestação de serviço que ele faz à comunidade. Assim, falando um pouco assim, sobre a história do Rotary, quando você fala assim, tem 33 mil clubes de serviço, é uma coisa muito grande, grandiosa, não é uma coisa pequena, é uma coisa para você ver que não é do nada. O Rotary tem uma filosofia muito bem estruturada. Eu diria que desde o começo, desde os primórdios, o Rotary se firmou mundialmente como uma entidade reconhecida, de credibilidade, a ponto de fazer grandes campanhas, de buscar sempre ações com credibilidade, com muita, eu diria, com princípios, com ética, o que faz com que o Rotary seja uma entidade, eu acho que quase única assim, no mundo. Se a gente pensar, o Rotary tem hoje 105 anos, completamos agora em fevereiro 105 anos. E começou por um acaso, 4 pessoas, entre elas o mentor da ideia, que era o nosso fundador, Paul Harris, que era um advogado em Chicago, e ele sentia necessidade, já no começo do século passado, né, isso em 1905, de buscar conviver com pessoas do nível social dele, do nível intelectual dele. Porque mesmo estando nos Estados Unidos, no começo do século passado, a cidade não tinha tantas opções de pessoas que tivessem um nível intelectual maior, tivessem uma posição social melhor. Então, o que era a intenção dele? A intenção dele pudesse reunir pessoas para trocar ideias, para conversar, antes de qualquer coisa serem amigos, para trocar, fazer negócios juntos, passar a conhecer a cidade, passar a conviver. E se juntaram. A primeira reunião foram só 4 pessoas. Se você pensar 4 pessoas 105 anos atrás, hoje a gente tem mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no mundo. Cresceu e por uma ideia que a gente possa dizer assim, simples, baseada numa coisa muito simples. Então, até disso, o nome do Rotary vem daí. O que seria o Rotary? Para ele, que chama rodízio, né, que seria como você pegar a reunião que hoje eu estou fazendo essa aqui. Essa pergunta iria ser feita, agora você já responde. Então, o Rotary que é Rotary? Mais ou menos o rodízio. A intenção é que você pudesse ter esse grupo de pessoas, se reunir hoje aqui no meu escritório, amanhã na casa de fulano de tal, amanhã num outro local, e isso ia circulando para que mais e mais pessoas pudessem se agregar à ideia, né? Que na época não tinha sentido de entidade de fazer isso, mas se agregar à ideia e pudesse proliferar e você poder ter outros grupos, e isso foi acontecendo. Então, em pouco tempo, a ideia proliferou de uma forma tão ampla de que em pouco tempo já tinham 10 clubes em Chicago, e isso começou a se espalhar para Nova York, para outras cidades, e hoje está esse fato que você acabou de falar, onde a gente tem mais de 33 mil clubes no mundo. E a gente sente, Eulálio, né, a diferença. Eu participei do Rotary Club em Sobral há 20 anos atrás, e era mais um grupo que se reunia socialmente. Hoje a gente sente uma mudança brusca, uma mudança proativa, onde os rotarianos participam mais das ações sociais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Claro, é mais ou menos isso aí. Isso é mais ou menos a evolução da própria entidade como um todo. De repente você começou a ter um grupo de pessoas que eram bem posicionadas socialmente ou então intelectualmente e começavam a se reunir com o intuito de fazer companheirismo, que é uma das metas do Rotary, ter companheirismo, de poder conviver e tal. Lá. E se de repente, nós estamos convivendo bem, nós estamos assim, nós nos conhecemos, nós temos alguma
interferência junto à sociedade, junto a algumas pessoas, porque o Rotary é formado das mais diversas profissões. Assim, um handicap para você entrar no Rotary é que você tem uma profissão definida, que você possa ser dono mais ou menos do seu tempo. Então você tem desde professores, funcionários públicos, você tem bancários, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, empresários, sei lá, tem as mais diversas atividades. Então são pessoas que, por si só, têm alguma influência na sociedade. Já que a gente vive nesse meio, a gente está aqui convivendo, nós estamos num ciclo de amizade. Vamos ajudar alguém. Por que não ajudar alguém que não está nesse meio? Então, a filosofia é muito bonita. Exatamente, daí nasceu a necessidade de se transformar isso num clube que pudesse fazer algo em prol da sociedade, em prol dos menos favorecidos. Então o Rotary atua, se você pensar, acho que digamos assim que... Aqui no Ceará são quantos clubes? Nós temos em Fortaleza, na região metropolitana, contando com Maranguape, 20 clubes só em Fortaleza. No Ceará, eu não saberia dizer com precisão quantos clubes nós temos no Ceará, mas acho que nós temos clubes, com certeza, que eu conheço em Crato, Juazeiro, Sobral, Limoeiro. Tem muitas cidades no interior do Ceará que já tem clube do Rotary, certo? E os clubes o Rotary, por si só, ele é distribuído, ele tem uma distribuição espacial, assim, a nível mundial, por distritos. Então, você tem determinada região, por exemplo, no Brasil, você tem um número X de distritos, que agora também não sei precisar quantos distritos tem. Mas, por exemplo, o distrito que nós fazemos parte, que o meu clube faz parte, é o distrito 4490, que abrange os estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Por que isso? Assim, isso é definido por uma região, por uma questão geográfica? Não, não é por isso. É classificado pelo número de associados que você tem. Então, um distrito precisa ter mais ou menos em torno de 1.200 a 1.500, no mínimo 1.500 associados. Você precisa também ter um número X de clubes. Por exemplo, você pegar a cidade de São Paulo só, deve ter uns 4 ou 5 distritos dentro da cidade de São Paulo. Porque é uma cidade muito grande. O Rotary começou primeiro no Rio de Janeiro, mas depois puxou muito para São Paulo. São Paulo tem uma grande quantidade de clubes e isso faz com que a cidade possa ter mais distritos. E cada distrito é administrado por um governador. Esse governador... Que o mandato coordena, exatamente. A estrutura, vamos dizer assim, que a estrutura do Rotary Internacional, você tem a diretoria a nível mundial, e o Rotary tem um ciclo de atividades anuais. Então, cada ano, começa sempre no dia 1º de julho de cada ano e vai até o dia 30 de junho do ano seguinte, o que determina um ano rotário. Então, o ano rotário agora que está encerrando, no qual estou na presidência do meu clube, era o ano rotário 2009 e 2010. Então, cada ano rotário, a nível mundial, você também tem um presidente de Rotary Internacional a nível mundial. E a cada mudança de ano, você também tem a mudança de todos os governadores e tem a mudança de todos os presidentes. Certo. Isso é uma coisa absolutamente importante e necessária, eu acho isso ótimo. Essa rotatividade. Claro, isso dá alternância de poder, isso forma novas lideranças, isso dá exercício de gestão, isso dá exercício de liderança, do conviver, do fazer, certo? Do fazer com que, de repente, por exemplo, o meu clube tem inúmeros ex-presidentes, então até mais fácil de você tratar no dia a dia com pessoas de quem já passou na presidência, você já sabe quais são as dificuldades, você sabe quais são as experiências que essas pessoas já vivenciaram, então isso ajuda muito. Com certeza. Certo? Nós temos... Eulálio, eu sou rotariana também, participo do seu clube, e eu senti que eu vejo as reuniões, não são reuniões mais tão simples, só de confraternização, elas vêm carregadas também de um sentido de passar boas informações claro. Atualizadas. A última reunião, por exemplo, nós tivemos um debate muito importante sobre as ações da Controladoria Geral da União, não é? Lá no clube. Isso leva a um poder de conscientização também do rotariano sobre o papel que ele deve desempenhar na sociedade. Eu gostaria, na sua gestão, quantas reuniões, palestras você chegou a promover? Nós tivemos muitas reuniões, reuniões assim, muitas. A gente tem reuniões desde essa, que você conversa com setores da sociedade. Teve uma do procurador também? Não, a gente teve reuniões que você vai a nível local, né? Tivemos reuniões, por exemplo, com o superintendente, o secretário da SEMAN, que era o Deodato Romário, aí você vai discutir as questões da cidade. Né? Por quê? Porque você tem uma pluralidade de profissões representadas dentro do clube.